E nós estamos estudando em série, nos cultos pela manhã, sobre a vida cristã, sobre aquilo que Deus determina para um viver cristão que agrada e que alegra ao coração dele, e por meio da primeira carta de João, a qual eu quero te convidar a deixar aberta, a primeira carta de João, no capítulo 3, vamos olhar os versos 1 até o verso 10, já caminhando para o final dessa carta. Hoje é o penúltimo sinal ou marca evidente de que somos verdadeiramente filhos de Deus, e João vai nos ajudar a entender esse princípio, nos dando um belo de um desafio. Na primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, seremos desafiados com uma verdade eterna. Um filho do Deus Santo, santo é. É inegociável essa verdade. Se somos filhos de Deus e Deus é santo, temos que buscar a santidade como agrada ao coração de Deus. Se você pode, acompanhe a leitura com a sua Bíblia, essa que vamos fazer a partir de agora. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. João está exultando. E que amor é esse? O de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, que seremos na glória. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa esperança, ou seja, de ir para a eternidade com Ele como Ele é, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo que vive habitualmente no pecado, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Uma conclusão lógica. Filhinhos, aí vem João com a sua linguagem amorosa e cheia de ternura. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. De novo ele insiste nisso, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim, a marca evidente. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Um filho do Deus Santo, santo é. João, escrevendo essa carta tão importante para a igreja, ele está idoso. Historiadores dizem que ele estava aí por volta de 95 anos quando produziu esse texto. Há quem diga até de 100 anos de idade para ele. E ele se preocupou com um aspecto muito interessante que havia entrado na igreja, logo no começo da igreja como instituição, e estava destruindo o povo de Deus. Um ensino que era trazido ali para a igreja por pessoas que eram de lá, mas que nunca pertenceram ao reino de Deus, no que ele chama de anticristos. E que ensino era esse? Na verdade, eram dois. Os anticristos estavam ensinando que para ser um cristão verdadeiro, você tem que ser legalista. Você tem que ser uma pessoa farisaica, cumpridor de regras, cumpridor de dogmas, cumpridor de rituais, e dizia que para a pessoa tinha que viver muito mais em proibições do que em coisas que Deus nos deixa fazer. Essa era uma vertente, mas a segunda é o que João dá peso aqui nesse texto. Eles viviam um liberalismo.
pregando que na verdade nada era proibido, nós somos corpo e alma, consequentemente a alma é pura, a alma está com Deus, ela se liga a Deus, mas o corpo é provisório, dura pouco, o corpo é imundo e consequentemente ele é feito para você ter prazer, para você usufruir, para você curtir a vida adoidado. E Deus releva isso, fique tranquilo, porque o que Deus se importa é com o seu coração, é com o seu espírito. Essa mensagem caiu feito bomba na igreja, era tudo que eles queriam ouvir. Aliás, é tudo que a nossa geração atual também quer ouvir. É impossível algo santo e nobre viver em um corpo imundo, um corpo impuro. E aí eles vinham com a seguinte conclusão: Jesus não pode ser Deus, porque se ele é Deus, ele não habitaria em um corpo humano, e um corpo humano é um corpo limitado, pecador e que vive para o prazer. Então eles negam que Jesus é Deus ou que Jesus tivesse encarnado na humanidade. E aqui vem o ponto interessante. Para negar que Jesus era Deus, eles fundamentavam com outra coisa que o povo ama de paixão: misticismo, práticas ocultistas, práticas satânicas que fazem as pessoas delirarem a respeito daquilo. Eles diziam que Jesus não era Deus e por meio dessas práticas diziam que cada pessoa poderia exercer a sua espiritualidade livremente, sem a exigência de uma vida com Deus. Você escolhe o seu jeito de exercer a sua espiritualidade. A gente pensa que isso é coisa antiga, que isso é coisa de 2 milênios, que isso é coisa que se acabou no tempo. Não é, é a mesma coisa que acontece na nossa geração. Mas antes eles faziam com medo, eles faziam isso de certa forma, mais velado, mais escondido. Hoje a coisa é escancarada. Eu, você, nossos filhos, somos bombardeados com bruxaria, com feitiçaria, com magos que invocam demônios, que fazem conjurações a livros satânicos, mostrado como heróis, ideologia de gênero, mostrando como a salvação da humanidade, tudo divulgado pela sétima arte, pelo cinema, em que bilhões de pessoas ao redor do mundo assistem extasiados com os efeitos gráficos e no final do filme dizem: uau, que coisa linda, maravilhosa, tem que bater todos os recordes que tem. E não questionam o que vem por trás disso: existência de mundos paralelos, regressão espiritual, invocação de mortos, possessão de corpos, invocação e luta com demônios, conjuração de livros que tem essa ótica de feitiçaria, e fazendo tudo isso como normal, bonito, legal, como se Deus não existisse. Aliás, a palavra Deus sequer é mencionada, sequer se fala em Deus e mostra esses mundos paralelos como uma verdadeira loucura, um verdadeiro caos, um verdadeiro multiverso da loucura, como eles preferem chamar. Qual é a proposta deles? Fazer com que a gente ache que é normal ser anormal, que é normal viver tudo isso e achar tudo isso lindo e maravilhoso. Mas vem João e escreve essa carta tão antiga e tão moderna ao mesmo tempo, para dizer o que Jesus é, para dizer o que a palavra de Deus é, e para mostrar que com relação a Deus, um ditado popular é verdadeiro: filho de peixe, peixinho é. Na lógica de Deus, o filho de um Deus santo deve também ser santo, pois santo ele é. E um filho de Deus, como João vai mostrar, ele imita o seu pai, ele faz aquilo que o seu pai faz. Usa-se a palavra grega ligada à mímica, ele imita exatamente o que o seu pai está fazendo. Ou seja, o que Deus é,
um filho de Deus procura naturalmente ser. Essa é a nossa missão. E João explica isso nas versões mais antigas da Bíblia. É um pouco duro o entendimento do texto, nas mais modernas, traz com um pouquinho mais de clareza. O mundo lá fora, ele vê Jesus quando ele olha para nós, ou deveria ver. Assim sendo, a pergunta que deve ser feita: qual é a imagem que nós estamos passando para o mundo lá fora? Qual a imagem que nós, como filhos de Deus, estamos transmitindo? Será que estamos dizendo para o mundo que Deus, ele releva o pecado porque ele ama o pecador? Será que estamos dizendo, olha, não existe inferno, podemos fazer o que nós quisermos fazer, desde que o nosso coração seja bom, desde que a gente faça boas obras, a gente olhe pelo pobre, o necessitado, e se a gente tiver esse coração, a gente pode fazer o que quiser? Será que estamos dizendo para as pessoas que eles não precisam de igreja, ou aqueles que ainda têm uma crença em Deus, que todos os caminhos levam ao Pai? Qual é a imagem que nós estamos passando? João e a Bíblia, e a palavra de Deus, ele vai mostrar algo muito, muito claro. Quando Deus nos salva, Deus nos transforma em seus filhos, filhos por adoção, como se fosse assim: vivemos nas trevas, longe e diferente de Deus, mas quando Deus nos salva, Ele nos traz para perto, Ele nos adota e nos transforma em cópias fiéis suas, para o representarmos na humanidade e trazermos outros filhos para Ele por adoção. É isso que o mundo precisa ver em cada um de nós. Quando Paulo escrevia aos Romanos, ele disse algo bem interessante: todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que escravize, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos feitos filhos de Deus, chamados para servir ao Senhor, e João queria que isso ficasse muito claro. Então ele apresentou vários confrontos da vida cristã, já vimos alguns aqui, e hoje ele quer mostrar um teste fantástico para diagnosticar a nossa fé, para mostrar se nós somos ou não filhos de Deus. E que teste é esse? O teste da paternidade. O Filho de Deus tem o DNA de Deus, e o DNA de Deus tem nome, se chama santidade, de maneira que é possível olhar para uma pessoa e perceber se ela é filha de Deus. Como? Pelas suas atitudes de filho de Deus. Todo filho de Deus vive em santidade, busca a santidade, porque fora da santidade, ou ele não é filho de Deus, ou ele não é salvo, que no fundo dá na mesma, porque ele não vive de acordo com o seu Pai. E Hebreus 12:14 já mostra para a gente: busque a paz com todos e a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não manda buscar uma igreja, uma religião, uma prática, um ministério. Ele manda buscar a santidade, que uma igreja, um lugar e um ministério sério ensinam a fazer. Para comprovar que nós somos filhos de Deus, que a paternidade de Deus está em nós e que nós temos o DNA divino, vamos olhar para esse texto em 3 pontos principais. Primeiro, eu e você, eu preciso ser reconhecido por Deus. Deus olhar para mim e me reconhecer como filho. E a mesma coisa vale para você que nos acompanha. Segundo, abandonar o pecado. Eu só abandono aquilo que eu tenho, e pecador eu sou e sempre serei até que Jesus me leve para a eternidade. Mas a minha luta não é não ser um pecador, mas é abandonar o pecado. É a luta diária do cristão. E terceiro, precisamos praticar a justiça, precisamos viver essa justiça. Para João, um filho de Deus tem marcas evidentes, aparentes. Você olha e você sabe que ele verdadeiramente é um filho de Deus.
Vamos pensar do versículo 1 ao versículo 3. Para sermos comprovadamente filhos de Deus, nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Por isso que o versículo 1 ao versículo 3 dessa carta vai dizer: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, Deus nos reconhece, o que realmente nós somos, nós reconhecemos isso também. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, não tenha dúvida disso. João está dizendo: se você passou pela confissão dos pecados, pelo perdão dos pecados, você foi aceito como um filho de Deus, e fique em paz, você é filho dele. Se esse é o teu caso, conhecer a Deus é necessariamente ser reconhecido por Ele, para que não haja o perigo de na eternidade olharmos para Jesus e Ele disser nos nossos olhos: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Mas Senhor, como o Senhor não me conhece? Eu estava lá por anos na igreja, fui batizado lá, preguei lá, evangelizei lá, dei meu dízimo lá e dei fielmente. Como que o Senhor não me conhece? Cristo vai só virar as costas e dizer: afasta-te de mim. Você foi um maravilhoso religioso, mas você nunca foi salvo verdadeiramente. Em Nárnia, nos momentos finais daquela trilogia, que eu sou apaixonado por essa obra de C.S. Lewis, ela retrata o finalzinho em que Aslan, o leão que representa Jesus naquela paráfrase da vida cristã, ele está indo em direção por uma praia ao país de Aslan, o céu. E ao chegar ali na beira da onda, a onda de águas límpidas, cristalinas, maravilhosas, é uma onda que não vem para a areia, ela volta como se entrando para o céu, como se a água cristalina se voltasse para o trono do Deus maravilhoso de Jesus que ali está. E ali ele está com os personagens principais, um momento de despedida, em que o ratinho, o Hip Chip, vai embora ali para o céu, os demais estão ali naquela questão conversando com ele, e é muito interessante que em meio às emoções da despedida, Edmundo e Lúcia, dois irmãos, olham para Aslan e perguntam para ele: Aslan, nós vamos voltar a te ver outra vez? E Aslan responde: aqui em Nárnia, não. Mas eu vou continuar vigiando vocês no seu mundo. Só que lá no seu mundo eu tenho outro nome, e vocês precisam aprender a me reconhecer lá. No nosso mundo, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, Salvador, aquele que nos ama. A nossa missão é reconhecê-lo aqui, para naquele dia ele nos levar para esse lugar tão lindo, maravilhoso, onde reina a eternidade. E eu acho tão lindo a cena, enquanto o ratinho Hip Chip ele está indo, ele pega a espadinha dele, finca na areia e fala: eu não preciso mais de você, porque para onde eu estou indo não tem mais luta para lutar, não tem mais guerra para guerrear. É lindo demais. Ser reconhecido é também reconhecê-lo como se fosse no espelho, você olhar no espelho e você reconhecer que Deus está ali. Você e Deus, eu e Deus, temos que ser tão parecidos ao ponto de nos misturarmos, a sermos uma coisa única. Ser filho de Deus é algo que deve nos apaixonar, é algo que deve nos alegrar. Por isso que João, quando ele fala aqui no versículo 1, ele fala: vede que grande amor. Não dá para expressar a emoção que ele quer passar, no grego fica mais fácil você entender. João está extasiado quando ele está falando isso. Gente, já parou para pensar o tamanho do privilégio que é você ser filho de Deus? Você já se olhou no espelho? Você que luta contra a sua carne, contra os seus pecados, você que se sente o pior ser humano na face da terra, e você de repente, Deus vem, te abraça e fala: não, você é tudo isso, mas você é meu. Dá para não ficar feliz com isso? E como que pode ter crente carrancudo? Como que pode ter crente que parece estar brigado com o mundo? Deve ser impossível falar de carrancudo, né, em linguagem de sinais. Mas como pode, gente, ter alguém que não expressa essa alegria, essa paixão?
João explodiu em alegria, dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é santo, que Deus é tudo isso. E ainda assim, Ele nos ama. E ainda assim, Ele se importa com a gente. E a palavra que João usa para falar de filhos é o tekna no grego, que significa criança. Criancinha pequenininha, criancinha nascida e ali dos seus pais. E por que ele usa essa palavra? Porque ele diz, quando a gente é recebido por Deus, Deus olha para a gente como crianças. Crianças que precisam de colo, que precisam ser guiado pela mão, que precisam ficar buscando toda hora, porque vai andar para o lugar que não devia, você tem que pegar. Crianças. É assim que Deus olha quando a gente se entrega para Ele. Crianças que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e precisa dele para nos guiar. E Ele sabe que toda criança aprende por imitação, aprende pelo exemplo. Então Ele se coloca como o exemplo e diz, sigam por esse caminho que você será sempre meu filho. Ele ensina a buscar a pureza. Mas esse mundo, como os falsos ensinavam, esse mundo que é totalmente imundo moralmente e espiritualmente, como nós sabemos, ele não consegue conhecer um filho de Deus, porque um filho de Deus se parece com o Pai, mas o mundo está nas trevas, então ele não consegue nos reconhecer, porque um filho de Deus é separado do mundo. Deus conhece os seus filhos, o mundo não. E aí vem aquela pergunta, você conhece a Deus? Então, Deus conhece você, certo? É uma realidade na sua vida? Não busque reconhecimento humano. Ser reconhecido por homens traz status, moral, alegria, prestígio. Ser reconhecido por Deus traz salvação. Foi muito feliz a Alessandra, quando ela conta, ou ela dá essa frase. O Filho de Deus, ele obedece a Deus. Ele faz como Pedro e os apóstolos em Atos 5, dizendo, importa obedecer a Deus muito mais do que aos homens, porque obediência é um desejo no coração de um filho de Deus. Existe uma canção de Davi Sasser, que é muito interessante, cantamos ela aqui na igreja. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Isso tem que ser nosso desejo. Nossa frase de cabeceira, frase de tela de computador, deve ser aquilo que nos move. Tem um outro grupo musical que faz uma espécie de um complemento dessa frase, dizendo assim, o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor te conhece? Ele te conhece pelo seu nome? Ele já registrou o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Você que está pelo YouTube, o Senhor te conhece? Então você conhece a Deus. John Stott, explicando esse texto, quando ele pregou e escreveu sobre isso, ele diz que nós não somos filhos pela nossa natureza de filho, mas pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou. E ele diz assim, e nós somos mesmo filhos de Deus, seja o que for que os homens digam ou pensem, ou mesmo a nossa consciência, os filhos de Deus e o mundo são tão diferentes entre si, que de fato o mundo não nos conhece. O Filho de Deus e o mundo são tão diferentes que o mundo não os conhece. É assim com você? Ou você se mistura tão bem no mundo como um camaleão, que ninguém consegue perceber quem é seu pai, que ninguém consegue perceber que você é filho de Deus? João apresenta esse teste da paternidade, profundo ao nosso coração, porque no reino de Deus, filho do Deus Santo, santo é a nossa busca, é o nosso desejo, é a nossa guerra individual.
eles não conhecem a Deus. O mundo em trevas não consegue entender o porquê nós não agimos como eles. Não consegue entender porque nós não somos apegados aos vícios, porque nós não temos aquele mau caratismo notório. Eles não conseguem entender porque o Filho de Deus não vive na devassidão, na imoralidade e naquela busca pelo prazer incansável. Eles não conseguem entender isso e não entendem porque Paulo disse claramente em Colossenses 3, versículo 3, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus nos reconhece. Ou mesmo Paulo dizendo a Romanos 8,17, a nossa filiação, embora real, ela não é visível. As pessoas têm dificuldade até que as escamas caiam dos seus olhos. Por isso João também vai dizer nesse texto, não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas vai se manifestar. Essa é a nossa esperança, porque na glória nós o veremos como Ele é e seremos como Ele, ou seja, eternos, puros, sem lutas, sem pecado, sem qualquer uma dessas tragédias que nós temos aqui. A palavra de Deus nos diz que de um jeito ou de outro, nós veremos Jesus face a face como Ele é, seja voltando nas nuvens com os anjos do céu, quando nos levará para a glória, seja antes, se Ele nos chamar, quando cessar a nossa vida aqui. Um dia nós veremos Jesus com os nossos próprios olhos. Essa é a palavra que Deus coloca ao nosso coração. Ele vai nos receber pessoalmente, com os braços abertos, e ali no céu nós seremos como Ele é, eternos, puros e principalmente, ali nós estaremos em casa. Enfim, nós estaremos no lar. Tia Fanny, como era conhecida a Fanny Jane Crosby, autora da grande maioria dos hinos aí do nosso cantor cristão, como ela ficou cega desde bebezinha por um erro médico, todo mundo perguntava para ela como que ela era tão abençoada sendo cega. Ela se casou e o bebezinho dela faleceu, e como que ela podia ser feliz sendo uma pessoa enlutada pela perda do filho? As pessoas sempre perguntavam para ela e falavam, como você pode ser feliz sendo cega e por um erro médico? E a Fanny, ela sempre dizia uma frase. Ela dizia, a perda da visão não foi perda nenhuma para mim, nenhuma, pois o primeiro rosto que eu verei na vida será o de Jesus na glória. Isso é fé, isso é ter o DNA de Deus, isso é ser filho de Deus verdadeiramente. É o que um filho de Deus busca, é o que um filho de Deus procura fazer com afinco no seu dia a dia, para que o nome de Deus seja sempre reconhecido onde Ele está. Segundo ponto, só travando aí o controle, se você puder ver para mim o que está pegando, voltou. Obrigado, meu irmão. Versículo 4 ao versículo 6, para comprovar que nós somos filhos de Deus, nós precisamos abandonar o pecado. É inegociável. Para ser um filho de Deus, João deseja que passemos pela prova moral chamada busca de retidão. Veja lá, do versículo 4 até o versículo 6 na sua Bíblia. Todo que vive habitualmente no pecado, tem versões antigas que diz não peca, mas aqui a versão mais correta, também vive em rebeldia contra a lei, o transgressor da lei. Versículo 5, e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Não pecar é a nossa regra, a nossa guerra individual, porque para sermos filhos de Deus é indispensável a necessidade de um viver santo, de um viver diferente, de uma vida que agrada a Deus. E João diz, Jesus veio ao mundo, e se eu sou filho dele, ele veio para tirar os pecados do mundo. Então, se eu continuar em pecado, eu não estou sobre a égide do meu pai, que é Deus, mas eu estou servindo ao diabo, que é o pai do pecado, ao diabo que peca desde sempre, porque pecar é a sua natureza. É isso que João quer mostrar para a gente, de maneira dura, de maneira eficaz.
Ser pecador, invariavelmente, todo ser humano é. Não tem como fugir disso. Agora, viver na prática habitual do pecado é uma decisão individual que demonstra quem nós somos. Olha o versículo 8, corre seu olho por ele para você ver o que João está dizendo ali. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso que ele quer nos alertar, e aqueles hereges que tinham entrado ali na igreja, eles pregavam uma separação entre as pessoas, que tinha gente iluminada, gente melhor, e os outros eram gente ralé. Eles vinham com esse comportamento e pregavam acepção de pessoas, eram orgulhosos assim, a extremo. E se você percebeu, João repete sempre a frase, todo aquele que... mostrando que o evangelho é para todo mundo. Jesus não quer que ninguém se perca. As pessoas se perdem, mas não é culpa de Jesus. Ele não quer que ninguém se perca e faz de tudo para que você não vá para o inferno. Ele faz de tudo, ele até veio a morrer numa cruz sangrenta por você. Porque ele faz de tudo para que a gente viva de acordo com a vontade dele. A marca de que somos salvos e que somos filhos de Deus é um desejo, uma luta, uma intenção constante de abandono do pecado. João usa o termo aqui anomia, que é viver sem lei, sem regra, ou pior, vivendo de acordo com as suas próprias regras. Era o que o povo estava fazendo. Aliás, a grande marca da volta de Jesus, que está lá em Mateus 24, ele fala que as pessoas viverão sem lei, e por se multiplicar a anomia, a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Eles vão entender que pecado não é tão sério assim, que pecado é uma coisa que dá para se relevar. O hamartia no grego, o errar o alvo, não é tão problemático assim. Dão nomes bonitinhos para o pecado, por exemplo, isso é fraqueza, eu sou fraco. Por isso que eu peco, Deus entende, poxa, afinal de contas foi Ele que me fez. Eu faço isso porque meu pavio é curto, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, uma bela de uma Gabriela, porque na verdade o meu pavio é curto. Isso é o meu temperamento, que aprendam a aceitar o meu temperamento, essa é minha natureza caída. Aí vem João e fala, para de desculpa, pecado é injustiça, pecado é abandonar o que é certo. E se para Deus pecado é pecado, para um filho de Deus, pecado é pecado e ponto final. Não tem vírgula, não tem reticências, não tem interpretação, não tem meio termo. Ou o pecado é pecado e eu o abandono, ou eu não sou um filho de Deus. Pecado não se mede pelo tamanho, pecado se mede pela consequência eterna, espiritual, que ele provoca na nossa vida. Eu não posso pecar, não posso viver no pecado por uma razão muito simples. Cada pecado meu e seu entristece o Espírito Santo de Deus. Ele fica triste com aquele comportamento, porque ele não espera que os filhos dele sejam assim. Então, para os filhos de Deus, ele manda um recado: se a carne é fraca, Deus é forte. A tentação é forte, Deus é muito maior do que ela, e sempre provê uma porta por onde nós escaparmos dela. Se somos frágeis e necessitados, fique tranquilo, seu Deus é santo, puro e soberano. No reino de Deus, ou no reino, um filho do Deus santo tem que ser santo como ele. É inegociável, indiscutível, e João quer nos ensinar algo fenomenal. Pecado não se esconde, pecado se abandona. É interessante que as pessoas preferem varrer coisas para debaixo do tapete, quando Deus fala, pecado se varre para os pés da cruz. Pecado não se esconde embaixo de tapete, se põe debaixo da cruz, porque o sangue de Jesus os lava definitivamente na nossa vida. Pecado não se cativa como pecado de estimação, e não se guarda para depois usar, reativar, que pode ser útil no futuro. Pecado não se guarda, se abandona definitivamente. Já percebeu o quanto o ser humano tem facilidade
por abandonar coisas inservíveis, especialmente no quintal dos outros ou na rua, em via pública. Como temos facilidade em abandonar igreja quando não gostamos disso ou daquilo. Como conseguimos abandonar com muita facilidade o emprego quando o chefe é muito severo ou quando não se paga muito bem. Como temos facilidade de abandonar pessoas. Às vezes nossa família, que dizíamos amar tanto até ontem e abandonamos com tanta facilidade. Como tem gente que abandona animais com tanta tranquilidade quando o animal se torna um fardo na sua vida. Cachorro que o diga, que mais sofre com isso. Mas é incrível como o mesmo ser humano tem uma dificuldade absurda de abandonar a única coisa que deveria ser abandonada: o pecado. Em Jesus não existe pecado, é o que o versículo 5 está dizendo. Jesus não peca, não tem pecado, e esse é o padrão que nós devemos buscar. Ele é santo, sim, nós somos pecadores, mas temos que buscar nele esse padrão, como filhos, como crianças que olham para o Pai o tempo inteiro, buscando um comportamento mais adequado. E não é não pecar, porque senão a Bíblia seria contraditória. O capítulo 1 de João diz que todo mundo peca, e dizer que não peca é fazer-se mentiroso, dizer que Deus está mentindo. Não, nós somos pecadores, isso é fácil, é fato. O que ele está dizendo é: não se amolde a esse mundo, não se amolde a esse padrão, não fique cauterizado. Porque mais uma vez John Stott diz: o pecado e Cristo estão irreconciliavelmente em inimizade um com o outro. Logo, quando um filho de Deus peca, imediatamente ele confessa, clama pelo perdão e abandona o pecado como prova de arrependimento. Porque pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado abandonado. Necessariamente nessa ordem, o que João quer nos ensinar: em Cristo não existe pecado, e se nós permanecermos nele, nós buscaremos uma vida tal qual para cada um de nós. No reino, Filho do Deus Santo, santo é, e ele luta para abandonar o pecado. E enfim, versículo 7 ao versículo 9, para comprovar a nossa filiação, nosso teste de paternidade, nosso DNA de Deus, nós precisamos praticar a justiça. É o que ele vai dizer: filhinhos. Ele já começa esse argumento com a palavra muito terna, muito amorosa, devido à profundidade do que ele vai ensinar. Ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, ou ele luta contra o pecado. E ele fala dizer por quê? Porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama ao seu irmão. De maneira muito amorosa, de maneira muito paterna, João, ele vem mostrar para a gente que não podemos racionalizar ou minimizar o pecado como os falsos mestres ensinavam, como eles queriam que as pessoas fizessem na vida. Era como se eles ensinassem aquele famoso poema, aquela frase de Pablo Neruda, tão belo poeta, que diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eles gostavam desse tipo de ensino desde aquela época. Quanto a ir para o inferno, essa frase é muito verdadeira. Mas quanto aos filhos de Deus, não, ela não se aplica. Quanto aos filhos de Deus, tudo que agrada a Deus, isso sim é o que vale a pena ser feito. Porque se não agradar a Deus não é justo, se não agradar a Deus é desobediência, se não agradar a Deus é pecado, e um filho de Deus não ama viver desse jeito. Jesus é justo, e ao nos receber como filhos, ele nos justifica. E se você percebeu o argumento aqui de João, nós não podemos viver no pecado primeiro, porque nós entristecemos o Espírito Santo. Mas aqui ele dá um argumento mais forte ainda para a gente entender.
não viva no pecado, porque o pai do pecado, ou quem ama o pecado, quem vive no pecado, é o diabo. E viver no pecado é satisfazer as vontades do diabo. Enquanto o Espírito Santo de Deus, que nos remiu, que nos salvou, está triste e chorando pelos nossos atos, o diabo está aplaudindo e fazendo um carnaval quando nós pecamos. Eis uma forte razão para a gente evitar o pecado, abandonar, fugir e viver uma vida de justiça. Enquanto o diabo peca, Jesus salva. Enquanto ele destrói, Jesus constrói. Enquanto ele mata, Jesus ressuscita, revivifica. Enquanto ele está fazendo as suas obras do mal, Jesus está lutando por cada um de nós. Versículo 9 diz que um filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele insiste nisso o tempo todo nesse texto aqui que nós fizemos a leitura. E diz o porquê: porque temos a semente divina em nós, o que não quer dizer que um filho de Deus não é um pecador, não seja um pecador. Sim, nós somos, mas o que ele está dizendo é que dentro do filho de Deus tem uma semente divina que o impede de pecar, que o impele à justiça, à santidade. Tem dentro dele uma semente que fica buzinando na orelha dele para ele não pecar, dizendo coisas do tipo assim: ó, filho, não faça isso, não, meu filhinho, você não. Filho, pare agora mesmo, não dê o próximo passo. Filho, se arrependa, larga a mão disso, isso não é para você. Ou melhor, filho, nem comece isso que está pensando, nem comece isso que você está pondo a mão. Ou, filho, por aí não. Não vai por esse caminho não. Filho, fecha essa porta, mas fecha logo, isso vai te destruir. É como se o Espírito Santo, a semente divina, ficasse falando aos nossos ouvidos, por meio de um versículo que a gente lembra na hora do pecado, por meio de uma música, por meio de um hino, de uma mensagem, de uma frase. É o Espírito Santo falando conosco, é a semente divina dentro de nós, nos impelindo a não pecar. E a pergunta é: isso acontece com você? Você ouve essas vozes da sua alma quando você está no momento de maior tentação, dificuldade ou prestes a cair no pecado? Você ouve? Se sim, diga internamente: glória a Deus, eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me ama, Deus me ama e fala comigo porque não me quer totalmente perdido no pecado. C.S. Lewis, o autor de Nárnia, ele diz algo assim muito interessante: o cristão não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Nascer de Deus implica receber uma nova natureza, uma transformação interior, uma transformação profunda, radical, como nós cantamos, uma transformação tão verdadeira que ela exerce dentro do nosso interior uma pressão rumo à santidade. Isso é ser nova criatura, isso é ser corpo e família. Isso é viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a termos essa busca na nossa vida. Ser filho de Deus é praticar a justiça, é amar os nossos irmãos. E eu te dou o terceiro motivo pelo qual não devemos viver em pecado. O primeiro é porque entristece o Espírito Santo. O segundo é porque faz a vontade do diabo e ele não é nosso pai. E o terceiro é porque o pecado, ele traz malefícios a alguém. Ele prejudica as pessoas. Nós podemos pecar sozinhos, mas as consequências nunca são só nossas. Elas atingem os outros. Eis um belo motivo para a gente evitar o pecado, para a gente fugir do pecado. Pessoas que deveríamos amar, ajudar, orar, acompanhar, apoiar, e às vezes nós optamos por pecar com essa pessoa. Quem é filho de Deus, quem tem o DNA de Deus, ele ama as pessoas, ele pratica a justiça. No reino, um filho do Deus santo, ele é tão santo quanto o Pai. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão não é ser uma pessoa acima de qualquer possibilidade de erro, mas é ter um coração arrependido, um coração que busca sempre
a retidão, a santidade, e se cair, ele tem um advogado que o próprio João já ensinou, onde ele busca uma vida decente com Deus. Eis mais esse teste para a nossa vida de fé, o teste da paternidade, em que João quer nos ensinar a não vivermos no pecado. E eu termino com algo que João quer nos ensinar. Existe uma incompatibilidade entre o cristão e o pecado, e nós devemos reconhecer isso e lutar cada dia da nossa vida para que isso seja uma realidade. No reino de Deus, o Filho do Deus Santo, santo é. Amém, gente querida? Feche teus olhos, nós vamos orar, encerrando esse momento tão precioso. Pai, muito obrigado, Deus, por nos receber em teu reino, do jeito que nós somos, ó Pai. Somos falhos, somos pecadores, e sabemos muito bem, Deus, individualmente, as lutas diárias que nós enfrentamos contra a nossa natureza caída, contra as tentações, Deus, contra o pecado que habita em nós. E obrigado a Deus por cada vitória que o Senhor nos permite passar, das menores, ó Deus, às maiores. Obrigado, Pai, por termos a certeza que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos difíceis. Obrigado, Deus, pela semente santa que colocou dentro de nós, pelo Espírito Santo que nos alerta, que nos chama a atenção, para evitarmos o pecado e buscarmos uma vida digna e que alegra o teu coração. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto, por esse momento tão precioso, ó Pai, na tua presença santa. Continue, Deus, a nos guiar, continue, Deus, a nos abençoar, Pai, de tal maneira que sejamos filhos fiéis e verdadeiros que seguem o teu exemplo e a tua palavra. Abençoa, Deus, cada um, cada família, cada um de nós que oramos juntos nesse tempo, e que possamos fazer da luta contra o pecado a nossa luta diária, Deus, sabendo que a vitória já nos foi dada pelo sangue de Jesus. Por isso louvamos o teu nome santo, no nome de Jesus, amém e amém.